Vocês já ouviram a seguinte frase de algum paciente: psicólogo não deveria tirar férias? Pois é bem comum que eles falem num tom de brincadeira, mas vocês já pararam para pensar na importância dessas pausas? Eu sou a Beatriz Schmidt. E eu sou a Amanda Said, e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar o atendimento de casais e famílias. Então é isso, hoje a gente vai tentar abordar nesse episódio uma das formas de autocuidado, né, pra gente que é psicólogo e que cuida também, né, de várias pessoas, e a importância da gente também tentar ter esse equilíbrio entre essa parte profissional e na nossa vida pessoal. A gente já viu, né, várias pessoas às vezes comentam com a gente, como é que você aguenta ficar o dia inteiro ouvindo o problema das outras pessoas, né? E a gente sabe que aqui a gente vai dar um exemplo, né, de uma dupla que atende muitos casais e muitas famílias, então imaginem, né, o tanto de agenda e de pessoas que a gente tem que tentar conciliar quando a gente decide tirar férias. Então, mas, né, para vocês que são psicólogos e que atendem individualmente, né, ou que não atendem em dupla, pode ser até mais simples do que a gente vai combinar e conversar aqui. Para vocês, assim, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente trazer é essa idealização de que psicólogo sempre está disponível para ouvir, para ajudar as pessoas, né? E aí essas expectativas, essa idealização pode fazer até com que nós mesmos, né, a gente se coloque nessa posição e acabe confirmando essas expectativas de que a gente está sempre disponível, né? Então isso é importante para a gente pensar como que isso também afeta aí nosso estresse, nosso desgaste emocional também, né? Tem algumas pessoas, inclusive, que acabam estendendo, e aí justamente por essa expectativa, estendem a sua função de estar disponível para atender na vida pessoal, e como se fosse normal, assim, né? Como se isso não fosse apenas conveniente da nossa vida profissional. Tem até estudos, assim, se vocês quiserem, naquele livro que a gente já sugeriu sobre o genograma, fala um pouco, analisa um pouco, na verdade, o papel que as pessoas que se tornam psicólogos tinham nas suas famílias, né, e como, às vezes, a escolha dessa profissão também tem a ver com essa forma, né, de cuidado, às vezes, que já se tinha antes, mas como é importante a gente se dar conta disso, para não reproduzir, afinal, a gente tem uma profissão que exige da gente algumas posturas em determinados momentos, e a gente não tem um limite, né, uma fronteira bem importante mesmo, né, entre essa parte pessoal e profissional, ela pode prejudicar, até porque é comum e é possível, a gente já falou sobre isso aqui, que alguns assuntos, algumas demandas, algumas temáticas tenham sim um impacto na gente, né, um impacto até negativo, que a gente precisa olhar para isso e tal. Então, é importante a gente saber, né, disso, e as férias, né, esse descanso aí, que na verdade nem sempre as férias são tiradas para descansar, né, tem muitos motivos, mas fazer essa diferença é muito importante para a gente continuar executando a nossa profissão de forma adequada e ética. Sim, e assim, esses pontos todos que a gente está trazendo têm a ver com o desgaste, com esse estresse, que levam a gente à necessidade de tirar as férias. Então, se a gente parar para pensar nisso, tem um outro ponto também que é muito característico da nossa profissão, que é a questão do isolamento mesmo, né? Porque muitas pessoas atendem sozinhas, às vezes atendem até em consultórios, então não são nem clínicas que têm contato com outros psicólogos e tal. Então, que já tem esse isolamento. Como tem a questão do sigilo, a gente não pode compartilhar o caso para qualquer pessoa, né? Mesmo que seja alguma coisa que pegue ali na gente, não pode compartilhar com o namorado, não pode compartilhar com uma amiga qualquer, porque tem a questão do sigilo em torno, né, daquela situação. Então, esse isolamento por si só também pode gerar uma sobrecarga, né? Em especial se a pessoa não faz algum tipo de supervisão, intervisão, né? Então, esse isolamento também pode gerar uma sobrecarga do próprio trabalho, né? Sim, então a ideia é que a gente tente reduzir esse desgaste, né, e até pensar num possível distanciamento com aqueles temas que a gente está trabalhando, e a gente super acredita na possibilidade de que esse distanciamento seja saudável e positivo, e não que seja algo que impeça, né, que a gente tenha uma escuta ativa, empática, né? Então, a gente também desmistificar que é uma idealização, de que a gente dá conta de tudo, pode ser o primeiro passo para a gente começar a vislumbrar a possibilidade e a necessidade da gente tirar férias. E aí, uma segunda questão que muitas vezes a gente sabe que pega, né, não só para a gente enquanto profissionais autônomos, né,
mas também, né, uma infinidade de outras profissões que precisam do trabalho para ter a remuneração, é a própria organização financeira. Sim, porque nós somos, enfim, autônomos, como a Amanda falou, né? E essa questão da organização financeira, ninguém aprende na faculdade. Isso é um fato, assim. Até a gente Sim. conversa assim, cara, como que isso é uma questão assim que precisava ser falado na graduação, né? É um fator tão importante. E a gente sabe que, inclusive, a questão financeira do atendimento, ele é um fator, inclusive, de trabalhar na terapia, né? A gente saber cobrar, as pessoas também falarem sobre, o próprio paciente também trazer, né, essa demanda financeira é um ponto importante, e a gente não aprende como fazer isso, assim, né? Então, um ponto que é importante para quem é autônomo, né, consiga fazer é se planejar financeiramente para poder ter esses tempos de descanso. Então, vamos tentar me planejar. Quanto tempo eu quero ter no ano de férias? Vamos supor, 30 dias? Então, quanto que eu preciso embutir no valor do meu atendimento, né? Que é para, assim, não é só o atendimento, por exemplo, as despesas de sala, de consultório, de internet, as despesas fixas, mas também tem que precificar, digamos assim, o nosso tempo de férias também, né? Óbvio que a gente não vai falar isso para o paciente, ó, nesse preço que você está pagando tem as minhas férias e tal. Mas isso também precisa ser precificado para a gente poder conseguir fazer esse planejamento. Então, quanto tempo eu quero ter de férias no ano? Quanto que eu preciso guardar do que eu recebo para que eu consiga me sustentar por tanto tempo sem atender? Porque se a gente, né, fica de férias, a gente não recebe. Então, tentar fazer esse planejamento. E aí eu acho que, para além da gente criticar, né, a ausência dessas informações nas graduações e nos cursos, a gente também pode pensar em quais alternativas a gente pode ter para, agora já formados, né, buscar, então, ajuda para esse assunto, né? A gente sabe que isso inclui não só esse assunto das férias, mas essa questão financeira muitas vezes é um tabu nas famílias que a gente atende, e às vezes nas famílias que a gente, né, das famílias que a gente vem também, assim, então, às vezes a gente precisa de um contador, às vezes a gente vai precisar fazer um curso, né, de organização financeira, então a gente saber que é preciso estender e sair ali da caixinha psi para tratar desses assuntos, né, como algo que é relevante para a nossa prática psi. Então, a gente buscar essas ferramentas, eu acho que é um caminho também fundamental. Posso falar, então, dessa outra questão prática e profissional, que é essa coisa de comunicar e preparar nossos pacientes para esse momento. Eu até fiquei lembrando, quando você estava falando, Amanda, dessa coisa como que vocês aguentam passar o dia inteiro? Ou então, até mesmo, assim, essa coisa de a gente conseguir se distanciar do problema, que algumas pessoas podem falar assim, nossa, mas você é tão... Eu fiquei pensando nisso, assim, tão dura, assim, tipo, como que você dá conta de deixar seu paciente na mão, assim, tipo, tirar férias? Ou como que você consegue simplesmente sair e não pensar mais no problema do outro? Mas é isso, assim, a nossa profissão, então a gente precisa aprender a fazer isso, bem como a gente precisa aprender a colocar esse limite para a gente conseguir tirar férias, né? Então, assim, o que a gente tenta sempre fazer, assim, é avisar com antecedência que a gente vai tirar férias, né? Geralmente, assim, uns 15 dias antes você consegue avisar que vai tirar férias para a pessoa, né, conseguir se preparar e tal. E aí o paciente pode ficar inseguro, né, com essa notícia, assim, descobriu que o psicólogo vai tirar férias, pode até gerar uma certa insegurança. Mas acho que assim, um ponto que a gente precisa lembrar, né? A gente não quer que ninguém seja dependente de terapia. Bom, a gente não quer, eu imagino que vocês também não, né? Então, assim, a pessoa ela tem autonomia na vida dela. A ideia é que o que a gente conversa na terapia seja um momento que a pessoa consiga extrapolar para a vida real dela. Então, que ela consiga, né, ali no dia a dia dela, na rotina dela, gerenciar os problemas que ela vivencia, né? E talvez as férias também pode ser até um espaço para isso, assim, né? Para a pessoa ver como que ela vai ficar um tempo sem a terapia e conseguir gerenciar as próprias demandas, né, Amanda? Sim, aí essa comunicação, ela inclui, inclusive, trabalhar essa aparente insegurança ou esse receio, né? Também ali nas sessões que antecedem as férias, né? Tem casos que eu falo até com mais que 15 dias, assim, dependendo do tempo que eu vou ficar fora, por exemplo, né? E aí trabalhar essa questão que às vezes é com a gente, mas essa pessoa também tem essa sensação de insegurança com outros profissionais ou em outras relações que ela tem na vida dela. Então, né, um assunto importante para a gente trabalhar nos atendimentos, como é que ela fica
com essa sensação de ausência. Então, eu acho que isso também tem relação com outro cuidado que a gente tem que ter com a gente, também com as pessoas que a gente se responsabiliza, que é avaliar caso a caso e entender que há casos talvez mais graves ou que tem a necessidade de continuar em acompanhamento enquanto a gente estiver ausente com outro profissional, que pelo menos tenha outro profissional de referência, caso seja necessário com a pessoa, né, que a gente atende, com a família, casal, enfim, no sentido deles terem o contato dessa pessoa, né, desse outro colega, e também de autorizarem isso, de aceitarem, mas também desse profissional, né, para que ele se diga disponível, né, e para que ele, enfim, realmente fique como alguém possível, né? Então, esse é um outro cuidado que pode nos dar segurança de que a pessoa está amparada, da gente poder sair tranquilos, e também da pessoa que fica, né, dependendo do caso, de que se ela precisar, ela vai ter esse amparo mesmo durante as férias do profissional. E um outro recurso, que também isso vai depender de cada um, é que você também se coloque disponível, né? Para se Sim. tiver alguma emergência, alguma urgência, a pessoa poder entrar em contato com você, né? Às vezes você também pode viajar para um lugar que não tem um sinal muito bom e você até comunicar isso, olha, pode ser que eu demore um pouco para responder e tal, mas assim que possível eu respondo também. Então a gente pode também dar esse recurso, né, de entrar em contato caso seja alguma coisa urgente. Eu fiquei até lembrando, assim, alguns casos que eu fiquei como sobreaviso, assim, algum colega me pediu para eu ficar de sobreaviso para algum paciente, e aí qual é a ideia? A ideia é que você tem que passar um pouquinho do caso, né, para o seu colega. Então, assim, ó, eu estou atendendo uma pessoa assim, as demandas são mais ou menos essa, por que que eu estou pedindo para você ficar sobreaviso? Teve uma crise recente, não teve e tal. Então, você passar um pouco do caso para o seu colega para ele ter uma noção mais ou menos de como gerenciar. Agora, assim, quando eu fiquei de sobreaviso, já fiquei assim para umas 2 pessoas diferentes, as pessoas nunca me procuraram, assim. Eu acho que é mais uma sensação de ter... Na verdade, teve um caso que a pessoa me procurou, mas não chegou aí no atendimento. Mas, assim, acho que é uma sensação até do conforto, assim, de saber que Sim, tem de a quem segurança, né? recorrer mesmo, que é isso que a Amanda falou. Sim. Eu já fiquei também sobreaviso com um caso seu, né? Eu acho que isso é importante também da gente se disponibilizar para isso, né? Porque todo mundo vai precisar tirar férias em algum momento. Então, uma hora a gente vai precisar recorrer a essa ferramenta, outra hora a gente também vai ser ferramenta para outros colegas, né? E também ter segurança de que, enquanto, né, esse profissional que está ali de forma provisória, qual que é o intuito disso, né? A gente não vai fazer o acompanhamento, né? A gente não precisa, Abrir enfim, feridas, abrir é, questões, né? a gente não vai ter a mesma postura que o profissional que acompanha, que conhece e tal, mas realmente às vezes são casos mesmo assim de crises, né? Coisas que são importantes de ter essa referência. Mas acho que é isso, né? A ideia é da gente pensar que sim, somos pessoas que precisam tirar férias, que se beneficiam disso, e que esse cuidado com a gente também é um cuidado com as pessoas que a gente atende, e que é possível a gente fazer isso de uma forma sem prejuízo financeiro. Uma outra coisa que eu pensei que antes da gente finalizar também é que a própria questão das férias, assim, ela é importante para a gente, talvez até conseguir um pouco aliviar a nossa cabeça e voltar de uma outra forma até para os atendimentos, assim. Então, essa pausa, ela é importante até também para a gente conseguir, talvez ter outros olhares ali, às vezes a gente está muito, talvez, sei lá, preso ali em determinada questão, às vezes quando a gente tira as férias a gente relaxa e volta com outro olhar, sabe? Total, com certeza. Bom, mas é isso. Conta aí pra gente o que vocês acham de tirar férias. A gente fez uma enquete ali, vocês colocaram alguns pontos, né? Que acho que a gente conseguiu abranger aqui, mas se ficou ainda alguma dúvida, conta aí pra gente. E é isso. Tchau, pessoal.